Era uma tarde nublada e o cheiro do churrasco de Antônio Menos Churrasqueiro, conhecido pela habilidade na grelha menos, atraía cada vez mais clientes para sua barraca na praça central do bairro. As pessoas gostavam dele e era simpático, honesto. E seus espetinhos tinham um aroma irresistível que deixava qualquer um com água na boca. De repente, uma mulher que passava pela rua parou em frente à barraca. Seus olhos faiscavam e a voz cortou o burburinho do lugar como uma lâmina. Isso é churrasco de gato. O choque percorreu o ambiente como um raio. Uma cliente que comia tranquilamente um espetinho interrompeu a mastigação no ato. Seus olhos se arregalaram de horror e ela deixou o espetinho cair no chão como se aquilo fosse uma abominação. "E o come gato?" gritou, levando as mãos à boca. As pessoas ao redor pararam menos, algumas com pedaços de carne no meio do caminho para a boca. Os olhares se voltaram para Antônio, que estava atrás de sua grelha, congelado por um instante. A fumaça da churrasqueira dançava no ar, mas ninguém parecia mais disposto a sentir o aroma com o mesmo prazer de antes. A mulher que havia feito a acusação não parou. Apontava para Antônio, gesticulando de maneira teatral. Enquanto continuava sua ofensiva, ele cria os gatos e transforma eles nisso aí que vocês estão comendo. A tensão aumentava a cada palavra. Murmúrios surgiam na multidão, crescendo como uma onda de desconfiança. Antônio apertava a pinça de metal em sua mão, o rosto misturando surpresa e indignação. "O quê? Como assim carne de gato?" Outro cliente gritou, levantando o espeto à frente do rosto, como se quisesse se livrar daquilo, agora contaminado por um medo irracional. O pânico começou a se espalhar pela pequena praça. Ricardo, o comerciante rival, sorriu de canto de boca, escondido entre os curiosos, enquanto o caos finalmente tomava forma. "Será que a gente estava comendo gato esse tempo todo?" Um dos clientes falou mais alto, a voz tremendo de raiva e desgosto. Em questão de segundos, o que antes era uma fila pacífica de clientes se transformou em um mar de desconfiança e repulsa. Os que estavam comendo jogaram fora seus espetinhos com nojo. Os que estavam prestes a comprar hesitaram, murmuraram entre si, deram meia volta, desaparecendo pela rua. Antônio permaneceu ali parado, com as mãos segurando a pinça e os olhos marejados. Sua garganta estava seca e a fumaça, que antes parecia o aroma da prosperidade, agora era apenas um véu de desgraça. 2 semanas antes, Antônio estava sentado na pequena varanda de sua casa modesta, com seus gatos espalhados ao redor. O sol da tarde refletia nos pelos brilhantes dos animais e ele sorria, observando-os brincar. Para Antônio, aqueles gatos eram mais do que simples animais de estimação, eram sua família. Desde que se lembrava, sempre tiveram um carinho especial pelos felinos, resgatando-os das ruas e oferecendo-lhes um lar seguro. Mas ele não sabia que o amor por seus gatos se tornaria o motivo de sua desgraça. Tudo começou com Ricardo, dono de uma barraca de espetinhos na mesma rua. Ricardo sempre sentira a inveja do sucesso de Antônio. Enquanto a sua barraca lutava para atrair clientes, a de Antônio prosperava de forma invejável. As pessoas gostavam de Antônio, confiavam nele, e isso era o que irritava Ricardo mais do que qualquer outra coisa. Ricardo via, dia após dia, a fila na barraca de Antônio crescer, enquanto a sua permanecia modesta. Perguntava-se o que Antônio fazia de tão especial para conquistar tamanha popularidade. A resposta era sempre a mesma: a simpatia, a habilidade na grelha e o aroma irresistível dos espetinhos. A inveja de Ricardo crescia a cada churrasquinho vendido pelo concorrente, era um peso que ele carregava em silêncio, até que decidiu que algo precisava ser feito. Naquela tarde, Ricardo observava de longe, os olhos fixos na movimentação ao redor da barraca de Antônio. "Ele está sempre com aqueles gatos menos", murmurou para si mesmo, enquanto uma ideia maliciosa começava a se formar em sua mente. Decidido a virar o jogo, Ricardo começou a plantar dúvidas na mente das pessoas. Em conversas sutis com seus próprios clientes, insinuava que havia algo de errado com a carne usada por Antônio. Seu tom era sempre de falsa preocupação, como quem falava em segredo. "Vocês sabiam que os gatos estão sumindo por aqui? É estranho, né?" Mas isso não era suficiente. Ricardo precisava de algo maior, menos algo que fizesse o boato se espalhar como fogo em palha seca.
Foi então que procurou uma mulher disposta a ajudá-lo. Não demorou muito para encontrar alguém interessada em um pagamento rápido. Com um sorriso satisfeito, Ricardo entregou o dinheiro em troca de um serviço simples. Passar na barraca de Antônio em um momento estratégico e criar o maior escândalo possível. Vá lá e diga que ele usa carne de gato, instruiu Ricardo, com um brilho frio nos olhos. Faça parecer real, jogue um pouco de drama, grite SV precisar, só faça as pessoas acreditarem, e funcionou. Os boatos começaram a se espalhar, primeiro lentamente, depois como um incêndio. O bairro que antes admirava Antônio agora começava a se perguntar se ele realmente estava sendo honesto. Antônio olhava incrédulo para as pessoas ao seu redor. Seu coração batia acelerado e as palavras pareciam escapar-lhe. Como alguém poderia acreditar em tamanha mentira? Ele sempre amou seus gatos e a carne que vendia era a melhor que conseguia encontrar no açougue da cidade vizinha. Mas, naquele momento, a verdade pouco importava. O boato havia se espalhado como uma doença, infectando todos à sua volta. Enquanto os murmúrios aumentavam, Ricardo, satisfeito, afassentou observando o caos que havia criado. O churrasqueiro estava sozinho, cercado por desconfiança e nojo, sem ter para onde correr. A polícia local foi chamada após o alvoroço e os oficiais chegaram rapidamente. "O que está acontecendo aqui?" perguntou um dos policiais. "Esse homem está vendendo carne de gato." Uma mulher apontou com nojo para Antônio. "Todos sabemos que ele cria gatos e o bairro está cheio de gatos desaparecidos. Isso é mentira?" Antônio gritou, a voz saindo mais rouca do que pretendia. "Eu jamais faria isso. Eu amo meus gatos. Eles são como família para mim." Mas todos já haviam feito seu julgamento. O boato havia ganhado vida própria. "Vamos precisar investigar isso, Antônio", disse o policial, com seriedade. "Esse tipo de acusação é grave." Antônio assentiu em silêncio, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Sabia que, mesmo que provassem sua inocência, sua reputação já estava manchada. O policial pediu para ver a casa de Antônio. As pessoas ao redor murmuravam enquanto o acompanhavam até a pequena residência, onde os gatos circulavam livremente. Os policiais entraram e se depararam com a cena que Antônio sempre conheceu. Vários gatos dormindo em almofadas espalhadas pela sala, com tigelas de ração e água em cantos específicos. "Bem cuidados", comentou um dos policiais, mas era tarde demais. O boato já havia contaminado a percepção de todos. Após uma busca completa, nada suspeito foi encontrado. Mesmo assim, o estrago já estava feito. Quando Antônio saiu de casa, o grupo que havia se aglomerado do lado de fora o observava com um misto de desconfiança e asco. Ele sentiu o peso daqueles olhares como uma condenação silenciosa. O peso da injustiça naquele dia, Antônio fechou a barraca mais cedo do que de costume. Caminhou lentamente de volta para casa, a cabeça cheia de pensamentos sombrios. As redes sociais estavam em chamas. Com comentários se multiplicando, sempre soube que havia algo estranho com ele, com tantos gatos desaparecendo. "Não pode ser coincidência, nunca mais vou naquele lugar", cada palavra cortava fundo. Sabia que, uma vez que esses boatos começassem a circular de verdade, seria quase impossível revertê-los. Quando chegou em casa, Antônio sentiu o peso do dia esmagar seus ombros. Caminhou até o quarto onde Beatriz, sua esposa, repousava. Ela estava deitada na cama, rodeada por travesseiros que a ajudavam a encontrar um pouco de conforto para sua condição debilitante. Beatriz sofria de uma doença degenerativa nos ossos que a deixava presa à cama há anos. O tratamento exigia medicamentos caros que Antônio comprava com os lucros da barraca. Os olhos cansados de Beatriz se iluminaram ao vê-lo entrar, mas logo perceberam a expressão abatida do marido. "O que foi, meu amor?" perguntou ela, com a voz suave e preocupada. Antônio sentou-se ao lado da cama, pegou a mão dela com delicadeza e abaixou a cabeça. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que ele pudesse falar. "Foi terrível, Beatriz. Uma mulher apareceu na barraca hoje e gritou que meus espetinhos são feitos de gato.
Todos acreditaram nela, jogaram a comida fora, foram embora, não sobrou ninguém. Ele apertou os olhos, tentando conter o choro, mas as emoções transbordaram. Se isso continuar, eu vou perder tudo. E como cuidar de você? Como vou comprar seus remédios? Sua voz quebrou e ele levou as mãos ao rosto tremendo de desespero. Beatriz olhou para ele com uma mistura de dor e ternura. Era difícil vê-lo assim, tão fragilizado, ele que sempre fora a força da família. Ela levou a mão trêmula ao rosto dele, acariciando sua pele marcada pelo tempo. Antônio, meu amor, olhe para mim menos. A voz dela era firme, mas cheia de compaixão. Você sempre foi um homem justo e honesto. Não importa o que digam, a verdade sempre vem à tona. Não vamos deixar isso nos derrubar. Você não está sozinho. Vamos lutar juntos. Beatriz puxou a mão dele para junto do peito e fechou os olhos. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos proteja de todo o mal, de toda enveia, que revele a verdade e nos dê força para enfrentar isso. Juntos fecharam os olhos e Beatriz começou a oração com sua voz doce, mas firme. Senhor, te pedimos que toda inveja e maldade se afastem de nossas vidas. Protege-nos, ilumina nossos caminhos e faz com que a verdade prevaleça. Entregamos tudo em tuas mãos e confiamos na tua justiça. Quando terminaram, Antônio sentiu um peso sair de seus ombros. Beatriz abriu os olhos e sorriu para ele, um sorriso pequeno, mas cheio de amor e esperança. Vai dar tudo certo, Antônio, eu acredito em você. Ele a abraçou, sentindo-se, por um breve momento, fortalecido pelo amor e pela fé que compartilhavam. Aquela batalha ainda não estava vencida menos, mas Antônio sabia que, enquanto tivesse Beatriz ao seu lado, jamais estaria realmente sozinho. A barraca destruída na manhã seguinte, Antônio acordou determinado. Se eu ceder agora, estou dando mais força a esses boatos, pensou. Precisava mostrar que não tinha nada a esconder. Mas quando chegou ao local, a cena que encontrou desarmou completamente. A lona da barraca estava rasgada, pendendo como um símbolo de derrota. Restos de carne estavam espalhados pelo chão, misturados a papéis amassados e sujos. A bancada onde ele cuidadosamente preparava os espetinhos estava manchada com tinta vermelha, menos como um grito visual da acusação que pairava sobre ele. Antônio ficou paralisado, o coração batendo rápido enquanto o choque o dominava. Isso só pode ser uma piada de mau gosto, menos murmurou, mas sua voz era fraca, quase inaudível. Seus olhos se encheram de lágrimas. A barraca, menos fruto de anos de trabalho, estava ali, destruída. Um reflexo cruel da mentira que estava consumindo sua reputação. Ele se deixou cair na calçada, o corpo pesado como se o mundo inteiro estivesse sobre seus ombros. As lágrimas finalmente escorreram e Antônio enterrou o rosto nas mãos. Um soluço escapou, seguido de outro. Pessoas começaram a se aproximar menos, mas não para ajudar. Eram apenas espectadores curiosos, apontando e cochichando, como se assistissem a um espetáculo. Foi então que ouviu passos rápidos atrás de si. Virou-se, ainda sentado na calçada, e viu Ricardo. O sorriso malicioso escondido em seu rosto fez o coração de Antônio apertar ainda mais. Parece que você tem problemas, em menos, disse Ricardo, com um tom de falsa preocupação. Mas seus olhos brilhavam de satisfação. Antônio olhou para ele com o rosto marcado pelas lágrimas e pela dor. Por um instante, pensou em confrontá-lo ali mesmo, menos, mas sua voz estava presa. Tudo o que conseguiu fazer foi encarar aquele homem que sabia estar por trás de toda a destruição. O sorriso de Ricardo se ampliou. Se precisar de ajuda, é só pedir, viu? Completou, antes de se afastar, deixando Antônio sozinho com sua dor. Os ataques continuam mais tarde. Um grupo de jovens se aproximou. Eram os mesmos que costumavam frequentar a barraca, mas havia algo diferente em seus olhares. Vai continuar vendendo carne de gato, Tonho? Um deles gritou, rindo com deboche. Antes que Antônio pudesse responder, um dos jovens pegou uma lata de spray e começou a pichar a barraca com palavras ofensivas: monstro, carniceiro.
Gatos não são comida. Antônio tentou impedir, mas o grupo era rápido. Em questão de segundos, sua barraca estava coberta de tinta. A raiva borbulhava dentro dele, mas sabia que se reagisse de forma agressiva, tudo poderia piorar ainda mais. Os jovens riram e correram. Eu não posso continuar assim, pensou. Preciso encontrar uma maneira de provar que tudo isso é uma mentira. O gato da vizinha naquela tarde, durante uma caminhada para clarear a mente, Antônio notou algo estranho. Um grupo de moradores estava reunido em frente à casa de Dona Lourdes, uma senhora idosa que ele sempre ajudava. Uma das poucas que ainda falavam com ele. Antônio se aproximou e logo percebeu que havia algo de errado. Dona Lourdes estava chorando, segurando uma sacola de plástico nas mãos. O que aconteceu? Antônio perguntou. Dona Lourdes levantou o olhar, os olhos marejados de lágrimas. Meu gato, ela murmurou, a voz falhando. Ela estendeu a sacola. Quando Antônio olhou dentro, seu coração parou. Lá estava o corpo inerte do gato de Dona Lourdes, sem vida. O animal parecia ter sido envenenado. Os moradores começaram a cochichar e os olhares recaíram sobre Antônio. Outro gato desaparecido, e agora isso. Não pode ser coincidência menos, disse alguém, em tom carregado de suspeita. Um dos vizinhos deu um passo à frente, cruzando os braços. Isso está indo longe demais. Se mais algum gato aparecer morto, acho que todos já sabemos quem será o culpado. Antônio ficou imóvel. Sabia que era inocente, mas como provar? Algo precisava ser feito e rápido. A decisão de investigar de volta a varanda de sua casa, cercado pelos gatos fiéis que permaneciam ao seu lado, Antônio tomou uma decisão. Se ninguém vai me ajudar, eu mesmo vou investigar. Sabia que Ricardo era o principal suspeito, mas não tinha provas. Ainda assim, acreditava que, se conseguisse pegá-lo em flagrante, poderia virar o jogo. Na manhã seguinte, enquanto Ricardo seguia sua rotina aparentemente normal, Antônio decidiu segui-lo discretamente pelas ruas do bairro. Manteve uma distância segura, observando os passos do rival com cautela. Ricardo parecia tranquilo, cumprimentando as pessoas pelo caminho como se fosse apenas mais um morador comum. Por volta do meio-dia, Ricardo saiu de sua barraca com uma expressão mais séria. Olhou em volta rapidamente, verificando se alguém o observava, então caminhou em direção a uma pequena viela atrás do mercado local. Agora sim. Antônio esperou alguns segundos antes de segui-lo. Conhecia bem o bairro e aquela viela era o tipo de lugar onde as pessoas faziam coisas que preferiam manter em segredo. Quando chegou à viela, Antônio se escondeu atrás de um muro, espiando com cuidado. Viu Ricardo parado ao lado de um homem menos um dos jovens que haviam vandalizado sua barraca. Estavam conversando em voz baixa. Você fez o que pedi. A voz de Ricardo soava baixa, mas firme. Sim, tá feito. O gato da velha tá morto. Ninguém vai suspeitar de nada. Antônio sentiu o sangue gelar. O gato de Dona Lourdes, foi Ricardo quem orquestrou isso. Ele continuou ouvindo, com a respiração contida. Agora só falta mais um, menos o jovem continuou. A gente espalha outro boato e todo mundo vai acreditar que é culpa do churrasqueiro. Ricardo assentiu, satisfeito. Exatamente. Quero que todos pensem que ele é o responsável por tudo. Continue espalhando as histórias. O Antônio já está com um pé na cova menos, só precisamos dar o empurrão final. Antônio mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. O ódio e a raiva subiram pela sua garganta, mas ele sabia que precisava manter a calma. Se saísse dali agora, tudo seria perdido. Uma aliada inesperada ao voltar para casa naquela tarde, Antônio encontrou Cláudia, sua vizinha e amiga, esperando por ele. Cláudia era uma das poucas pessoas que ainda confiavam nele, mesmo com todos os boatos. Ela o observou com preocupação enquanto ele se aproximava zoado e ofegante. Antônio, o que está acontecendo? Eu vi o que fizeram com sua barraca e ouvi sobre o gato de Dona Lourdes. Isso está indo longe demais. Cláudia, eu descobri tudo. É o Ricardo, ele está por trás de tudo isso. Cláudia arregalou os olhos, surpresa. Como assim?
Você tem certeza? Antônio contou a ela tudo o que havia ouvido naquela tarde, a conversa de Ricardo com o rapaz, o envenenamento do gato de Dona Lourdes e os planos para continuar sabotando sua vida. Cláudia ouviu com atenção e, à medida que a história se desenrolava, sua expressão foi se tornando cada vez mais séria. Isso é muito grave, Antônio. Você precisa de provas menos algo mais sólido do que só sua palavra. Mas se Ricardo realmente está fazendo isso, ele vai cometer mais erros. Você só precisa estar preparado. Mas como vou provar? Ninguém vai acreditar em mim sem evidências concretas. Cláudia ficou em silêncio por um momento, pensando. Vamos desmascarar esse invejoso? A verdade precisa vir à tona e eu vou te ajudar, disse ela, com determinação. Antônio sentiu uma onda de alívio e gratidão. Finalmente, não estava mais sozinho. O plano nos dias que se seguiram, Antônio e Cláudia trabalharam em um plano cuidadoso. Cláudia, discreta, passou a observar mais de perto os movimentos de Ricardo. Sabiam que precisavam de paciência para esperar pela oportunidade perfeita de expor a verdade. Enquanto isso, Antônio lutava para lidar com a situação desoladora de sua barraca. Suas economias estavam contadas, o dinheiro que tinha era suficiente apenas para comprar os remédios de Beatriz até o próximo mês. A decisão que pairava sobre ele era cruel, reconstruir seu negócio ou garantir o tratamento da mulher que amava. Ah, vai ficar tudo bem, murmurava para si mesmo, enquanto limpava a tinta das bancadas. O tempo, porém, parecia estar contra eles. O boato continuava crescendo como uma sombra sufocante. Ricardo, por outro lado, estava confiante menos, achava que tinha o controle total da situação. Mas a vida estava prestes a dar-lhe uma lição. O gato desaparece em um dia particularmente difícil. Antônio voltou para casa acompanhado de Cláudia. Ao entrarem, depararam-se com Beatriz sentada na cama, visivelmente assustada. Seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam levemente. Graças a Deus vocês chegaram menos, disse ela, a voz trêmula. Parecia que alguém tinha entrado aqui ao ouvir barulhos. Os gatos ficaram agitados e então tudo ficou quieto, fiquei apavorada. O coração de Antônio gelou. E então percebeu que um de seus gatos, o mais velho, um companheiro de muitos anos chamado Farofa, não veio ao seu encontro como fazia todos os dias. Cadê o Farofa? Perguntou, a voz já carregada de desespero. Correu até o quintal, chamou o gato pelo nome várias vezes, mas não obteve resposta. Cláudia se juntou a ele na busca, verificando todos os cantos da casa. Chamaram, vasculharam menos, mas o gato não estava em lugar nenhum. Antônio sentiu um aperto no peito. Sabia quem poderia estar por trás disso. Apenas um nome veio à sua mente e ele trocou um olhar rápido com Cláudia. Ricardo, sussurrou ele, com a mandíbula tensa. Sabiam que não podiam perder tempo. Saíram discretamente pela rua, tentando ser rápidos e cautelosos. A noite já havia caído e a rua estava quase deserta. Era por volta de 9 da noite quando Cláudia viu algo ao longe. Antônio, ali, disse ela em um sussurro, apontando para um vulto que se movia rapidamente em direção a uma viela. Seguiram o vulto, escondendo-se nas sombras das casas e árvores. Quando se aproximaram, viram um jovem segurando um gato. Antônio sentiu o sangue gelar ao reconhecer Farofa nos braços do rapaz. O jovem foi até Ricardo, que o esperava na entrada de um terreno vazio. Antônio e Cláudia observaram enquanto o jovem entregava o gato a Ricardo, que o colocou em uma gaiola e cobriu com um pano. O coração de Antônio queria gritar, correr e salvar o animal menos, mas Cláudia o segurou firme pelo braço. Espere, precisamos de provas. Antônio, espere, por favor. Cláudia pegou o celular e começou a gravar discretamente. Registrou cada movimento, o jovem entregando o gato, Ricardo cobrindo a gaiola e levando em direção à sua casa. Quando Ricardo desapareceu na escuridão, Cláudia olhou para Antônio com determinação. Agora temos o que precisamos. Vamos à polícia. A verdade vem à tona sem perder tempo. Foram até a delegacia, onde mostraram a gravação para os policiais. Antônio, com a voz embargada de desespero,
implorou. Vocês precisam revistar a casa dele. Meu gato está lá e ele está por trás de tudo isso. Os policiais analisaram o vídeo e, diante da evidência, decidiram agir imediatamente. Seguiram com Antônio e Cláudia até a casa de Ricardo, uma rua pouco iluminada, com casas simples e desgastadas pelo tempo. Ao chegarem, bateram a porta com firmeza. Ricardo atendeu com o mesmo sorriso confiante de sempre. O que foi agora? Perguntou, fingindo surpresa. Recebemos uma denúncia de furto. Precisamos revistar sua casa. O sorriso de Ricardo vacilou, mas ele se recuperou com um tom desafiador. Isso é absurdo. Não vou deixar ninguém entrar sem um mandado. Os policiais insistiram. Se você não está escondendo nada, por que está resistindo? Ricardo hesitou. Olhou para Antônio, que o encarava com uma mistura de raiva e desespero. Percebendo que a resistência só levantaria mais suspeitas, abriu a porta com relutância. Façam o que quiser, não vão encontrar nada. Antônio e Cláudia entraram junto com os policiais. O lugar era simples, mas mal cuidado, garrafas de bebida espalhadas pelo chão. Bitucas de cigarro sobre a mesa, uma pilha de pratos sujos na pia. As cortinas pesadas e o ambiente escuro davam à casa uma atmosfera opressiva. Enquanto os policiais vasculhavam o local, Ricardo permanecia encostado na parede, com os braços cruzados fingindo desinteresse. Os minutos passavam e parecia não haver sinais do gato. Antônio já começava a sentir a esperança se esvair quando ouviu um som fraco. El Congelu. O som parecia vir debaixo de seus pés, um ruído abafado, mas inconfundível, um miado desesperado. Ah, eu ouvi, tá vindo daqui, disse ele, apontando para o tapete no centro da sala. Os policiais levantaram o tapete e descobriram uma pequena portinha, quase imperceptível. Um deles a abriu, revelando uma escada que levava a um porão. Ao descerem, o choque foi imediato. O porão estava cheio de gaiolas, todas ocupadas por gatos. Os animais estavam assustados, miando desesperadamente, e o ar era pesado e sufocante. Antônio avistou imediatamente Farofa, seu gato mais velho, encolhido em uma das gaiolas com os olhos arregalados de medo. Farofa gritou, tentando correr em direção ao animal, mas foi segurado pelos policiais. Ricardo, percebendo que a situação estava desmoronando, começou a se mover em direção à porta de saída. Correu menos, mas, ao tentar abrir a porta, percebeu que estava trancada. Ele se virou, furioso, e viu Cláudia parada ali, segurando as chaves, com um sorriso vitorioso. Procurando por isso? Perguntou ela, erguendo as chaves. Um dos policiais rapidamente se aproximou, algemando Ricardo. Você está preso por furto e mata os animais. A busca continuou pela casa e a situação ficava ainda mais sombria. Quando abriram o congelador, o horror foi completo. Havia gatos empilhados em sacos plásticos. Antônio sentiu o estômago revirar. Aquela cena não apenas confirmava o que temia, menos deixava claro que quem estava vendendo carne de gato nos espetinhos não era ele, era Ricardo. O silêncio na casa foi quebrado por um dos policiais. Isso é revoltante. Esse homem vai pagar por tudo. Antônio olhou para Farofa na gaiola e as lágrimas começaram a correr silenciosamente pelo seu rosto. Ajoelhou-se ao lado da gaiola, sentindo um misto de alívio e desespero, enquanto o gato miava suavemente, reconhecendo o dono. E se eu não tivesse chegado a tempo? O retorno para casa. Antônio voltou para casa com Farofa nos braços e um alívio que há dias não sentia. O gato finalmente seguro enroscava contra o peito do dono, enquanto Cláudia caminhava ao lado dele com um semblante de vitória. Antônio parou por um momento na porta de casa, virando-se para Cláudia com os olhos cheios de gratidão. Eu não teria conseguido sem você, Cláudia. Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Obrigado por tudo. Cláudia sorriu, colocando a mão no ombro dele com firmeza. Você merecia isso. A verdade precisava aparecer e eu sabia que você era inocente. Agora vá, Beatriz precisa ouvir essa notícia. Ao entrar no quarto, Antônio encontrou Beatriz acordada, ansiosa.
Ao ver Farofa são e salvo nos braços do marido, ela soltou um soluço de alívio. Graças a Deus! Exclamou, com lágrimas nos olhos. Antônio se aproximou e colocou o gato gentilmente no colo dela. A verdade veio à tona, meu amor, disse ele, sentindo o peso da angústia começar a se dissipar. Passaram a noite juntos, agradecendo por tudo e compartilhando o alívio que por tanto tempo parecera inatingível. A justiça na manhã seguinte, a cidade estava em alvoroço. A movimentação na casa de Ricardo atraiu a atenção de todos. Repórteres e peritos ocuparam o local, documentando cada detalhe. A notícia de que Ricardo mantinha gatos em cativeiro e usava alguns para espetinhos horrorizou a comunidade. As pessoas ficaram indignadas ao saber que o homem que tanto havia fomentado boatos sobre Antônio era, na verdade, o responsável por exatamente aquilo que acusava. A confissão capturada em vídeo e as evidências encontradas na casa não deixavam dúvidas. A investigação também levou à captura dos jovens que destruíram a barraca de Antônio. Confrontados pelas autoridades, confessaram que Ricardo os havia contratado para o ato de vandalismo. Ele nos disse que ninguém ia desconfiar, que era só um jeito de dar um susto menos, admitiu um dos rapazes, a cabeça baixa. As investigações chegaram até a mulher que havia causado o escândalo na barraca. Ela foi encontrada e confessou ter sido paga por Ricardo para difamar Antônio publicamente. Eu precisava do dinheiro. Não sabia que iria chegar a esse ponto, disse ela, em sua defesa. Ricardo foi formalmente acusado de maus-tratos animais, difamação, vandalismo, corrupção de menores e fraude. A mulher que espalhou os boatos foi presa por calúnia e difamação. Os jovens envolvidos responderiam a um processo judicial e seriam obrigados a prestar serviços comunitários. A cidade inteira se voltou contra Ricardo. O que antes era um boato contra Antônio tornou-se uma revolta coletiva contra o verdadeiro culpado. A reconstrução Antônio, apesar de todo o alívio, ainda sentia o peso de reconstruir sua vida. A barraca estava destruída e suas economias não eram suficientes para reformá-la. Mas, ao sair de casa naquele dia, foi surpreendido por algo que aqueceu seu coração. Vizinhos e moradores estavam reunidos na praça onde ficava sua barraca, trazendo materiais, ferramentas e boa vontade. Uma senhora se aproximou, segurando suas mãos. Queremos pedir desculpa a você, Antônio. Fomos injustos em julgar sem saber a verdade. Agora estamos aqui para ajudar. Antônio ficou sem palavras. Com os olhos marejados, percebeu que não estava apenas recuperando sua barraca, menos estava recuperando a confiança da comunidade. Naquela mesma semana, um jovem compartilhou a história de Antônio nas redes sociais, explicando tudo o que havia acontecido, a conspiração, as mentiras e o sofrimento enfrentado. A postagem viralizou rapidamente e as pessoas começaram a se mobilizar. Uma vaquinha online cresceu de forma inimaginável. Pessoas de outras cidades e até de outros estados contribuíram, compartilhando mensagens de apoio. O valor arrecadado foi muito além do esperado. Quando Antônio soube da quantia, não conseguiu conter as lágrimas. É inacreditável, Beatriz. Eles não só nos ajudaram a reconstruir a barraca, menos nos deram uma nova chance de viver. Com o dinheiro arrecadado, Antônio conseguiu não apenas reformar sua barraca, mas também melhorar significativamente a qualidade de vida de Beatriz. Comprou uma cama ortopédica automática que permitia mais conforto e contratou um médico especialista para cuidar de sua saúde, garantindo um tratamento adequado e intensivo. Mas Antônio sabia que não podia esquecer de quem estivera ao seu lado nos momentos mais difíceis. Cláudia, menos sua única aliada quando todos o apontavam menos, merecia mais do que um simples agradecimento. Ele separou parte do dinheiro e entregou a ela, emocionado. Cláudia, sem você, nada disso teria sido possível. Eu quero que você use esse dinheiro para realizar o seu sonho. Cláudia ficou sem palavras, com lágrimas nos olhos. Abraçou Antônio com força. Você é incrível. Eu só fiz o que era certo. Mas, obrigada, menos isso significa muito para mim. Com o valor que recebeu.
Cláudia finalmente conseguiu realizar seu antigo sonho, comprar um carro pequeno para trabalhar com mais mobilidade. Sempre que dirigia, lembrava-se de como a bondade e a gratidão de Antônio haviam transformado não apenas a vida dele menos, mas também a dela. O legado Antônio sentiu que precisava fazer mais menos algo que deixasse um legado para a cidade. Com o que restava do dinheiro, comprou um terreno e fundou uma instituição de resgate para animais maltratados e abandonados. Decidiu chamar de Tono dos Gatos em homenagem à sua luta e aos fiéis companheiros que sempre estiveram ao seu lado. A inauguração foi um evento emocionante. A cidade inteira compareceu e Antônio, emocionado, agradeceu a todos. Esse lugar não é apenas para os animais. É para todos nós, é uma prova de que o bem sempre vence o mal e que juntos podemos superar qualquer coisa. O destino de Ricardo, enquanto isso, Ricardo enfrentava as consequências de seus atos na prisão. Sua arrogância e crueldade não foram perdoadas nem mesmo pelos outros detentos. Ele era visto como um homem desprezível por suas ações contra os animais e isso lhe trouxe muitos problemas. Acabou sendo isolado por questões de segurança. Com o tempo, sua saúde começou a se deteriorar. Passou a enfrentar dias solitários, consumido pelo remorso e pela humilhação. O sofrimento emocional tramos em algo mais sombrio, ele começou a ter delírios. Durante as noites, acordava suando frio, gritando, dizendo que gatos o cercavam nos sonhos menos com olhos brilhantes que pareciam refletir sua culpa. Era sempre o mesmo pesadelo, dezenas de gatos avançando sobre ele enquanto tentava se defender em vão. Durante o dia, dizia ouvir miados ecoando pelos corredores da prisão. Mesmo quando os outros presos garantiam que não havia som algum, o homem que um dia havia sido arrogante e confiante agora estava completamente dominado. Tudo o que havia construído com manipulação e inveja desmoronou, deixando-o sem amigos, sem aliados e sem a reputação que tanto prezava. Restou apenas uma sombra do que ele era, menos presa em sua própria mente, atormentada pelos fantasmas de seus atos cruéis. O novo amanhecer, o destino de Ricardo foi um reflexo amargo de suas escolhas. Enquanto isso, a vida de Antônio tomava um rumo completamente diferente. Com a barraca reconstruída e o apoio inabalável da comunidade, Antônio voltou a prosperar menos, mas agora com um propósito muito maior. O Tonho dos Gatos tornou-se mais do que um abrigo para animais resgatados, tornou-se um símbolo de esperança, transformação e empatia. O local unia pessoas de todas as partes, voluntários e moradores que encontravam ali uma nova chance de fazer a diferença. Beatriz, por sua vez, avançava em sua jornada de recuperação. Após meses de fisioterapia, deu seus primeiros passos, novamente menos arrancando sorrisos e lágrimas de alegria de Antônio. Cada movimento era uma vitória, uma prova viva de que o amor e a determinação podiam superar até mesmo os desafios mais difíceis. Antônio, com sua fé inabalável, transformou a dor e a injustiça que sofreu em algo extraordinário. Ele não apenas reconstruiu sua vida, menos inspirou a comunidade a acreditar no poder do bem. Sua história passou a ser contada como exemplo de superação e bondade, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios, a verdade e o amor sempre encontram um caminho para brilhar.